Olá, olá, plantoides! Chegamos no último episódio de 3, plantas de coleção Urban Jungle. Agora a gente vai falar do nível avançado, que tem algumas nuances. As recomendações, as referências, tem algumas nuances aqui no Fly Channel, nos Jardineiros Urbanos por Fly, tá legal? Sobre o conceito de colecionador, eu acho que é importante a gente deixar claro, ou pelo menos eu apresentar este ponto de vista, que é o seguinte: se você acumula uma quantidade de plantas e gosta de trazer essa ideia de quantidade de plantas na sua casa, no seu espaço interno, apartamento, casa e etc., mesmo elas sendo plantas convencionais, ou seja, as que são mais facilmente encontradas em gardens, feiras, Cobase aqui em São Paulo, mercados, você é um colecionador. O fato de você não ter um volume maior de plantas não convencionais também pode te caracterizar, te batizar como colecionador. E para embasar essa ideia, eu posso afirmar que qualquer tipo de volume, quantidade daquele determinado objeto, carrinhos, máscaras, estatuetas, bolsas, sapatos, você está fazendo uma coleção, sendo de grife, tendo marcas, objetos com marcas ou não. Dito isso, a principal nuance de um colecionador nível avançado é que nós, colecionadores, partimos a especificidades, ou seja, a gente começa a ir atrás de espécies, gêneros, famílias que a gente começa a se afeiçoar mais, certo? A gente se livra bem dos modismos, plantas da moda, plantas que de repente todo mundo deseja, e vamos citar aqui sim, o Veitch e o Araucarianum, por exemplo, são plantas que são populares, não no nível global, mas quem faz parte deste meio e começa a se envolver neste meio vai ter como radar o Veitch e o Araucarianum, por exemplo. Meio no topo da wishlist, e atire a primeira pedra quem não considera o Veitch e o Araucarianum como plantas mais no topo da lista de desejos. Então, um colecionador que transcende esse tipo de visão vai querer ter sim o Veitch e o Araucarianum, mas transcende esse comportamento. Vai atrás de repente de Philodendrons brasileiros, por exemplo. Ou se foca em Anthurium e começa a descobrir novas espécies latinas, brasileiras, ou avança para outras famílias e gêneros. No meu caso, eu sou um colecionador de Haworthias e Haworthiopsis, por exemplo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, Fly, mas por que você não traz tanto dessas plantas? Porque os Jardineiros Urbanos por Fly, o Fly Channel, os Jardineiros Urbanos no meu Instagram, a gente tem um foco de atuação. E atualmente este foco está direcionado em folhagens, nas tropicais, nas plantas, principalmente nas plantas da família Araceae. Podemos falar também de begônias, peperômias, disquídeas, pronúncia corretas, oias, roias, certo? Ceropégia, algumas samambaias como Platycerium e assim por diante. Mas no meu caso, eu retomei o lidar com a cultura de coleção de plantas a partir das suculentas, incluindo Echeveria, Aloe, que eu tenho aqui alguns exemplares em casa. Quem chega também no nível avançado já entendeu a questão dos preços. E repito, olha que a gente não está lidando com tipos de consumo, compras, cujos valores de coleção são aberrantes, aterradores, como os gibis. Existem gibis de 2 milhões de dólares. Então nós, colecionadores mais avançados, a gente já internalizou essa realidade, que não vai passar muito desses valores. No mundo atual, o valor de trocas passa também a ser uma realidade mais constante, porque determinadas espécies, algumas pessoas específicas no Brasil já possuem,
e elas supostamente têm interesse em espécies que você tenha. Vai ficando uma coisa mais intimista, mais particular também. São meandros que a gente vai entrando, vai conhecendo, vai desvendando, certo? E por fim, mas não menos importante, o colecionador avançado já criou uma interação, um tipo de contato, uma relação segura com as suas plantas. Não vai ser pontinho amarelo, não vai ser fungo, não vai ser folhas murchas, não vai ser a planta que ressetou, não vai ser, enfim, as dezenas ou centenas de variáveis que envolvem o dia a dia e a manutenção com as plantas que vai virar algum caso. Talvez um ponto específico ou outro se troque uma ideia para tentar solucionar, mas aquela projeção de ansiedade que existe entre nós e seres vivos como cães, gatos, pássaros, enfim, e plantas, essa relação de projeção de sentimentos intensos humanos que, sabe, quantas pessoas não chegam às vezes estressadas em casa, estão cansadas, estão mal-humoradas, o dia não foi legal, tá azedo o dia e vai lá e pau, dá aquela projetadinha no seu dog, no seu felino, no seu twister McCall, enfim. Muita gente faz isso ainda. Com as plantas não é diferente. Você tá meio deprê, tá meio triste, dá uma largada nas plantas, esquece de aguar, tá com cochonilha e deixa avançar. É a mesma coisa. No nível avançado, a gente trata todas as relações de doença, de manchas, de fungo, de rega, de fertilização, de borrifar água nas folhas, com uma naturalidade máxima, vamos dizer assim, individual, porém máxima. Não existe mais autoafirmações relacionadas a essas questões. A coisa flui, não devo satisfação para ninguém e não preciso necessariamente ficar compartilhando com pessoas uma frustração ou outra com a planta. A coisa vai. Essa relação já está íntima, construída, sólida. E isso faz tanto sentido que quando você está seguro dessa relação, descobre uma planta nova, um Anthurium, por analogia, por experiência, por vivência, talvez você nem busque informações relacionadas àquela espécie, mesmo porque se a espécie é mais específica e foge do rol das queridonas, as quais as pessoas buscam muita informação para saber cultivar, aquele Anthurium que também é muito legal, tem uma estética muito específica, é de uma região endêmica, e tem um nome super estrambólico e esquisito, aquele Anthurium não vai ter informação para você. Então o colecionador do nível avançado vai estar acostumado o quê? Com os testes, com tentativas e erros, muda a posição do vaso, rega mais, rega menos, borrifa mais água, troca de fertilizante, troca de substrato e assim por diante. Essas são características e nuances importantes de quando a gente sedimenta, a gente pisa o chão de uma coleção mais avançada, de uma relação mais avançada com a planta, que nada mais, nada menos é do que uma naturalidade em lidar com as bichinhas, entendendo com bastante clareza onde que vai Homo sapiens, onde que vai a espécie, o dog, o felino. A gente sabe muito bem que cachorros, cães, eu posso dizer por experiência própria que já tive só eu, sem vínculo familiar para me ajudar a cuidar, somente eu, 3 cachorros. Foram mais de 30 anos com dogs e dogs de grande porte, de médio e grande porte como o Tango. Então a gente sabe que quanto mais segurança nós temos, mais o seu animal também vai ser seguro. Essa é uma realidade de lugar comum para muitas das pessoas que têm animais. Eu entendo que com as plantas é a mesmíssima coisa. Cai no nível maior de subjetividade, porque as plantas, teoricamente, não nos respondem de uma maneira mais óbvia, mais clara, de códigos, de sinais mais claros para nós, como os cachorros. Os cachorros têm expressão no olhar e muitas das expressões são compreendidas instintivamente,
diretamente por nós. As plantas não. As plantas não têm olho, mas elas sinalizam sim, a partir do desenvolvimento, do crescimento. Entendam que, se uma planta está saudável, não vai ter fungo. Se uma planta com fungo no meio de outras plantas saudáveis estiver presente, não quer dizer que ela vai passar para as demais. Vai depender o quê? Da resistência das demais também. Isso são pequenas nuances do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que é quando vem falar para mim, nossa, mas essa planta é muito lenta, cresce devagar e tal. Não é que ela cresce lento e devagar. Na verdade, você está numa frequência, você percebe psicologicamente as plantas numa frequência sua, no nível de velocidade seu. Mas se você se permite entrar nessa frequência, que são delas, vocês vão realmente notar que elas crescem bem velozmente. É rápido, certo? Muito rápido. Muita gente já veio comentar para mim, nossa, o seu painel paredão, como as plantas avançaram. Sim, a gente está falando aí basicamente de 9 meses, 10 meses, em 10 meses, 1 ano, talvez metade do painel paredão esteja tomado. Não é rápido? É extremamente rápido. Então eu assumo para vocês e trago para vocês exatamente essa ideia. Atingir um nível avançado de coleção é sair dos standards, dos padrões colocados pelo mercado, pela própria comunidade, inclusive, certo? Mercado e comunidade são conexos, intimamente conexos. A gente tem que se libertar dos valores estabelecidos, visto o Espírito Santo. Para mim hoje o Espírito Santo é só mais uma planta, mais um filodendron super rápido, super robusto e resistente no meio do meu quintal. Somente isso. Nada mais além disso. Assim como o meu veite, como vocês podem observar em alguns casos, no painel paredão, é a única planta que sofre mais com vento. A folha juvenil vai crescendo, ela tá mole ainda e a pontinha, por causa do vento, ela quebra. E eu deixo, e a planta tá viva. Foram desafios pessoais, foram formas de eu querer realmente ressignificar os meus valores de acordo aos estándares de mercado e sociedade e comunidade, também impõe valores, e a gente se desliga, se liberta dessas realidades, dos maneirismos, das verdades absolutas e dos achismos e tal, e a gente parte para um voo solo, livre, autônomo, você e a sua planta. Como eu faço terapia há mais de 20 anos, esse processo é mais acelerado, é mais fácil, mais simples, melhor dizendo. Então por isso eu consegui, com mais naturalidade talvez, desconstruir esses valores que o agrupamento dos plantoides, a nossa comunidade e o mercado, tudo meio junto e misturado, acabam impondo pra gente às vezes. E aí é aquilo, a gente literalmente trata uma planta como uma planta e percebe as suas sutilezas. Algumas realmente possuem mais sutilezas, alguns detalhes, mas na grande média, na grande maioria, todas elas estão indo atrás daquilo que eu chamo de instinto de vida. São plantas perenes, na grande maioria, ou seja, a vontade de sobrevivência está lá no código da planta. Ela vai fazer de tudo para viver. Então são esses pequenos e importantes valores comportamentais, de ressignificação, de mindset, de psicologia inclusive, de coaching, que eu trago aqui para vocês, porque efetivamente o nível avançado vai exigir de nós desconstruções de valores, inclusive a própria maneira que a gente entende os próprios colecionadores. Se você acumula a planta, faz questão de divulgar e mostrar o volume que você tem no seu espaço e não se acha colecionador, você está travado, você está bloqueado. Sinto muito. Textão de começo de vídeo. E agora na prática eu vou mostrar para vocês então exatamente isso. Quais foram as plantas que me conduziram? Qual foi o trajeto que eu segui para eu chegar neste nível avançado? São plantas que me levaram a experiências de acordo com realidades de clima e habitat delas. Elas foram me conduzindo, né,
Vou mostrar então espécies que não fazem parte da Urban Jungle, vou mostrar alguns standards, ainda tem standard, vou mostrar alguns standards que supostamente faça parte da High Collection, aí é apropriado dizer, da High Collection das Araceae, como Patrice, né? É uma planta que mundialmente é tida aí como uma planta difícil, específica, rara e tal. E é esse o rolê, nível avançado. Bom, tô aqui na garagem de casa e eu transferi várias das suculentas para cá, para céu aberto, direto, ó. E consequentemente chuva, tá? Eu posso dizer que a primeira planta de coleção da retomada da minha jornada foi essa Crassula ovata. Eu enfeitei com várias outras suculentas aqui, tem mato também, enfim, preciso dar um jeito depois aqui. Agora no inverno, no período mais frio, as suculentas vão ganhar as cores, né? Elas vão começar a ganhar suas cores mais de inverno. Olha essa Painted Frills, que bonita que ela tá. E tomando chuva e sol, hein, gente? Aí é substrato bem aerado, extremamente. E vasos de barro. Pergunta se eu rego aqui. Eu esqueço essas plantas. Aqui a gente tem uma Crassula arborescens, se eu não me engano. Minha retomada começou com elas. Aqui tá Aloe de avô para pai, de pai para filho. Uma Aloe arborescens com inflorescência aqui. Digo, haste floral, né, na verdade. As abelhas estão fazendo a festinha aqui. Essa planta aqui tá comigo de 50 a 60 anos. Aliás, com a família, né? E aí eu fiz um corte. Tá nascendo vários brotos laterais aqui, ó. Característica das Aloe. Eu fui notar isso recentemente. E eu lembro dessa planta na minha infância, né? Meu avô quebrava umas folhas para misturar numa vitamina que ele fazia. Então, se teve um marco zero na minha jornada, essa é uma das plantas, Aloe arborescens, que ilustra bem o meu convívio. Ninguém fala das Haworthia, né? Tá fora de moda, não vende, é uma coleção mais específica, olha lá. Quando a gente fala assim, coleção mais específica, é a gente dando especificidade ao colecionador. Ou seja, é quando o colecionador já transcende a moda, né? E podem ter certeza que os Garden só vão vender, Cobase, Garden, Mercado, só vai vender aquelas plantas que tá na moda ou não saem de moda, tá? Coleção avançada não entra nesse contexto. Aqui a gente tem Haworthiopsis também. Eu esqueci as espécies, tá, gente? Meu HD funciona, mas eu tenho que ficar focado. Se eu não exercito com outras pessoas, como inclusive eu conversei com um amigo aí recentemente, se a gente não exercita, acaba esquecendo. Todas suculentas de interior. Adoro esses pequenos mimos, essas pequenas joias. Esse carinha aqui veio com 3 gomos. Olha só como tá. 3 gomos, eu digo 3 folhas, né? Mas parecem uns gominhos. Olha essa minha Cotyledon tomentosa, que maravilha que tá. Uma suculenta. Tá lindona. Então aqui tá a parte da minha jornada, tá? Echeveria dactylifera tá bem vermelha, essa aqui. Essa aqui é uma Gavoides, que eu esqueci a espécie. Uma que não sai de moda. Calanque orgialis. Tá sempre na moda. E é uma planta bem bonita para se ter também nas Urban Jungle. Aqui um cactus. É pequenininho. É uma coisa de louco. Worsleyia procera. Totalmente out das estéticas Urban Jungle. Mas é uma que tá lá.
junta na mesma listinha que acompanha o Philodendron Spiritus Sancti, tá? Endêmica brasileiríssima. Seja em 6 meses, em 1 ano, 2 anos, 10, o colecionador vai se formando no seu tempo. E é justamente nessa aquisição de segurança, de transcendência, de elementos que nos remetam a um pertencimento especificamente, né? Um troféu para a gente estar no mesmo rolê e sentir pertencido. Bom, vamos então agora aqui voltando para as Aráceas agora, a gente tem o Joep, UPI, Philodendron UPI. UPI Moonen descobriu esse cara. É uma planta que está bem difícil aqui no Brasil ultimamente. Existem poucos produtores. Philodendron UPI, mundialmente, ele é tido como planta da alta coleção. É necessariamente nível avançado? Se for depender do quesito facilidade para encontrar, sim. Fora a dificuldade de acesso, ela é muito easygoing, extremamente. E muito mais rápida do que falam por aí, tá? Philodendron lupinum. O acesso também mais específico, super endêmico no Brasil, uma região bem concentrada do Acre. Quem identificou e descreveu essa planta foi Eduardo Gonçalves, outro brasileiro honrado aí que eu gostaria de um dia conhecer pessoalmente, já fiz o convite. Divisa do Rio de Janeiro com o sul do Espírito Santo, a gente tem aqui o Philodendron alto macaense. Ele é muito legal. Se eu não me engano, faz parte da mesma seção do Bernardo Paz e tal. Ele tem a bordinha rosada, não sei se vai dar para ver aqui. Ele tem a bordinha rosada que lembra muito o ricardói. São plantas já mais específicas. A seção que abrange o Alto Macaense, o Bernardo Paz, tem muitas plantas parecidas. Muitas. E pelo que eu estou notando aí, cada vez mais se descobre novas espécies, tá? Ainda tudo SP. Então assim, se eu sou um colecionador interessado no extrato que vem dessa região do Espírito Santo, Rio de Janeiro lá para cima, né? Tenho muita opção assim para me deleitar. O Anthurium lineolatum, por analogia, é um carinha que quem partiu pro Veite, pro Araucarianum e gostou demais e vai querer transcender e ir um pouco além nessa cultura de coleção, o Lineolatum é uma planta que eu recomendo. Ele não é pop, né? Ainda não está, pode estar. Ele não é pop como cultuado, hype. Ele não é cultuado como o Veite e o Araucarianum, mas se você transcende, quer transcender, que é a escolha, ninguém está obrigando aqui, nem dizendo que é péssimo parar nesse estágio, parar nessa fase. Então quem quiser transcender, aqui está o Lineolatum, que ele puxa características estéticas do Veite e tal. Você precisa já estar muito seguro, não experiente, mas seguro de que, pela lógica, né, é uma planta de uma região muito quente e úmida, você vai ter um cultivo aí padrão. Então a planta não vai morrer e você não vai precisar de um fly para ficar explicando os detalhamentos da sobrevivência dessa planta. Philodendron montanum eu coloco nesse hall porque é aquilo, né? Ninguém conhece essa planta. Ela tem as características estéticas de um Philodendron que eu gosto muito, né? Como lupinum, assim, esses veios marcados e tal, a folha é meio fosca. E de repente, em conversa com plantoides, que também tem lá suas plantinhas, acha bonito e tal, e vai colecionando, de repente a gente encontra uma coisa meio exclusiva, assim. Não exclusiva porque necessariamente é rara, ou se tornou cultuada, hypada, mas porque simplesmente eu gostei, faz parte de uma família que eu admiro e a pessoa tem.
Qual que é o preço disso? Não tem preço, gente. É o preço da troca. O plantoide quer, sei lá, um verrucoso. Ele não tem um verrucoso ainda na coleção. E ele, de repente, tem esse cara aqui que, pra mim, é interessante. Eu vou pegar. Não é mercado, não é visibilidade, não é a comunidade falando e reproduzindo o nome dessa planta pra eu achar que é legal, saca? É essa vibe, como o Lineolatum que está ao seu lado. Olha só, gosto muito das begônias silvestres. Quando eu fui no Plantarum lá, eu fiquei embasbacado, de verdade, assim. Porque as begônias silvestres são rústicas e fogem desse padrão mimoso das Rex, né? Então assim, ó, uma begônia que esteticamente eu posso dizer, não tem nada demais, é verde. Só que o fato dela ser silvestre, endêmica, nacional, bem específica, assim, sabe? Já é a cabeça do colecionador mesmo, né? Que não tá nem aí para os standards. E não a deixo de divulgar nas minhas redes por não fazer parte dos standards mercadológico ou da própria comunidade que alastra. E aí vocês vão perguntar, mas quais são os preços dessas plantas que são desconhecidas? Não tem preço, gente. Essa é a real. Se for vender, ela pode colocar mais ou menos o preço aí. O tangro fica atrapalhando o meu caminho. Ela pode colocar aí mais ou menos o preço médio das que são vendidas como plantas mais populares, mais mercadologicamente absorvíveis, né? O mercado absorve com mais facilidade. Mas efetivamente, assim, se é troca e tal, não tem preço. É a planta pela planta, ou duas por uma dessa, e assim por diante. Aqui, só um overview rápido, que é onde eu deixo enraizando as plantas. Aqui tem plantas muito legais, tá? Visualmente você fala, nossa, que largado, que feio. Tipo esse Bipenifolium super narrow form, certo? Super magrinho assim. Ele até lembra o Lelano miano, que é um Longilobatum cultivado lá na Indonésia para ficar com essa forma. Ah, mas eu já tenho um Bipenifolium. Ah, que ótimo. Aí o colecionador passa a ter o Bipenifolium com a forma 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Isso se o cara tem uma afeição pelo Bipenifolium, entende? Isso faz ser um colecionador mais avançado. Ele repete a planta e não tá nem aí. Mas é a vibe específica que ele se molda a si, se livrando dos standards. Se livrar dos standards é bom, minha gente. É libertador. A palavra já diz muito assim. Porque os standards nos levam a uma necessidade muito grande de pertencimento e você olha depois e fala, pra quê? E aí você tem autonomia, você descobre um senso de autonomia bem louco. Bom, Pulverulentum cai mais ou menos no mesmo discurso, na mesma conversa que eu trouxe sobre o Lineolatum, certo? Ele não é uma planta modinha, hypada, não tem instruções aí claras no mercado para se cuidar, já entra naquele rol mais específico de quem quer avançar com Anthurium, por exemplo. Mesma coisa para o Draconopterum, certo? Cutucuense é um dos meus maiores desafios atuais, assim. Porque ele está vivo, mas não se desenvolve. Por quê? Muito provavelmente que estava muito quente. E agora que está esfriando, eu já noto numa outra muda que eu tenho aqui o desenvolvimento de folhas novas, certo? Eu adquiri bem numa época de que possivelmente ele estivesse hibernando, certo? E agora é que ele vai começar a se desenvolver. Ele é um Anthurium interessante por causa do habitat dele, totalmente fora dos padrões. Ele vive nos pés dos Andes, em lugar frio e úmido. Frio e umidade é meio raro, né? É só onde se concentra parte de gelo e tal. E o Patrice, né? O Patrice, então, é um carinha aí que é standard, sim. Tem alguns colecionadores que não querem que outras pessoas tenham essa planta, tá? É bom dizer. Eu não tenho essa vibe. Porque continua exclusivo e tal, né? Só pouca gente tem.
pode dizer assim, de uma maneira pseudo-modesta que tem, né? Mas assim, vale a pena ele se disseminar como Veitch ou Araucarianum? Com certeza. Eu acho que se os produtores conseguirem trazer para as pessoas terem acesso, vale a pena sim, viu? É um filo bem bonito, bem diferenciado essa folha. Philodendron serpens. Às vezes a folha nova vai ficar meio desbotada assim, é normal, tá? Da planta. Tem Trichomas tectores também. E supostamente ele é lento, mas aqui tá indo até que rápido. Anthurium araucarianum tá no nível avançado porque ela é mais chatinha assim. Quem me acompanha desde o começo sabe da minha quase perda e depois da minha grande felicidade do desenvolvimento de 3 clones ao mesmo tempo, uma única planta, certo? E já que a gente compara muito ele com o Veitch, o grande lance dela é umidade, tá? É tudo que o Veitch precisa, mais umidade mais frequente possível. Porque senão você vai ter ressecamento das folhas. É basicamente isso. Substrato bem leve, bem aerado. Infelizmente isso aqui não vende mais, mas esses vasos suspensos de fibra de coco, ele tem essas fendas aqui que deixa entrar ar, sabe? Eu tenho a leve impressão que essa realidade ajudou demais a oxigenação das raízes, o que deixou a planta realmente feliz. E foi isso, meus queridos plantoides. O ponto fundamental dessa conversa toda, desse textão de começo de vídeo, é que vocês entendam que, no meu sincero ponto de vista, você se torna realmente um colecionador avançado quando você tem a capacidade de se desprender dos próprios valores que te aprisionam. Quando a sociedade plantoide alardeia só o Veitch e o Veitch parece ser o ápice, ferrou, né? Depois do Veitch, depois que adquiriu o Veitch, acabou. Deixou de ser colecionador, acabou a coleção. É uma possibilidade, também faz parte, mas eu não vou considerar nível avançado, porque você foi até onde a historinha geral conta. Se você acumula a planta, mesmo que seja convencional, faz questão de mostrar que o volume que é o barato do seu rolê, mas não se diz colecionador, também vejo uma certa prisão aí, um alto travamento no rolê. E no final das contas é possível você se sentir seguro, muito seguro, pertencente a um nível avançado, porque você não vai depender mais de fly para descobrir como cuidar de uma planta que nunca foi muito falada. Olha só que interessante. Aí você está avançado. Aí você está livre, você está emancipado. Está livre, inclusive, dos ditados do mercado e da própria comunidade, que vai também de maneira fluente, convergente, mais convergente do que divergente, que vai dizer o que é legal para se ter, para que você se sinta pertencido àquele rolê. Essa é a grande questão do Homo sapiens. Enfim, o que é mais importante é vocês entenderem, identificarem o ponto. Existe um ponto aí que é libertário. É quando efetivamente vocês não vão ficar amarrados a questões do mercado, a questões da própria comunidade que se retroalimentam e fica nesse rolê. Você está emancipado, independente com as suas plantas e passando do lado, tá lá, todas as questões humanoides em relação à nossa relação com as plantas. Essa autonomia eu adquiri. Podem ter controvérsias, podem dizer por aí que não, por causa de ABC, XYZ, envolver nomes de terceiros e quartos aí no rolê. De boa. Se tiverem dúvida a respeito desses valores mais conceituais e filosóficos, venham conversar direto comigo. Vocês podem ver que eu sou extremamente aberto a trocar ideia e a conversar. Quero ser, na medida do possível, um influencer acessível, como muitos dizem por aí. Então esse foi mais um episódio do Flyflix, mais blá 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 do que imagem e tal. É um rolê particular, é solitário e é feliz nessa conexão simples e específica entre você e a planta. O mundo,
não quero ser cúmplice, não quero ser refém, não quero tomar partido, certo? É nesse lugar que eu tento conduzir vocês ao rolê das plantas, um lugar que vai fazer bem para nós. É quando você tá lá com as suas marcas de coração, tipo Veit, tipo Araucariano, mas você não precisa necessariamente ostentar o Hugo Boss, o Dolce & Gabbana aqui, certo? Você tá com ela apenas. Você convive, faz parte do seu preenchimento, obviamente, humanos e tal, mas você convive com ela sem precisar dizer. Isso faz bastante diferença, tá bom? Então é isso, meus queridos plantoides, finalizando aqui a parte 3 de 3 do Plantas de Coleção Urban Jungle, no caso, nível avançado. Até os próximos vídeos, nos quais eu trarei 2 convidados sequencialmente. Valeu!